Olá pessoal, sejam bem-vindos então aqui ao Vencendo Concursos. Trataremos a respeito do tema, da matéria Noções de Direito Administrativo. E a parte de Noções de Direito Administrativo, basicamente, é entender como funciona o regime jurídico administrativo. Então, são informações aí pertinentes para você. Nesse vídeo, nós trataremos aí de conceitos e resolveremos também questões para que você possa observar como que o tema já foi abordado em prova de concurso, tá bom? Então acompanhe comigo aí as primeiras informações a respeito desse tema que trataremos nesse vídeo. Olha só, galera, aqui nós temos conceitos, sobre regime jurídico administrativo. E qual o conceito que nós podemos ter a respeito dessa informação? Que o regime jurídico administrativo, na verdade, ele é um conjunto de normas, tá bom? O que são normas, né? Normas são regras, normas são princípios, assim como eu coloquei aqui para vocês, né? Ó, conceito de princípios, leis, ordenamentos, isso são normas, como por exemplo também decretos, certo? Regulamentos. Então, quando a administração pública ela cria um decreto, tem uma lei, tem um ordenamento, ou simplesmente o órgão público ele tem uma instrução normativa, logo nós teremos isso como conjunto de quê? Conjunto de normas, ok? Então, primeiro conceito aí interessante que você pode observar aqui comigo. E claro que tudo isso, essas normas, esses princípios, essas leis que eu comentei para vocês, vai definir o quê? O sistema jurídico. E o sistema jurídico aqui tem um conceito para vocês também, ó. Conjunto de normas que disciplinam as relações jurídicas firmadas pelos sujeitos de uma sociedade. Vale lembrar, que esses sujeitos de uma sociedade aqui pode ser pessoa física, pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, que no caso pode ser uma pessoa jurídica pública, pode ser uma pessoa jurídica privada, tudo bem? Então veja, conjunto de normas que vai disciplinar, vai criar, como eu falei para vocês, regras, determinações, ordenamentos, e aí, consequentemente, vai se firmar entre os sujeitos, que a gente pode pensar como uma ideia de acordo, como uma ideia de contrato que existirá entre as partes, tudo bem? E aí, nesse caso, esse sistema jurídico, ele se divide em duas partes. O regime jurídico, como eu coloquei aqui, ó, divide-se em regime jurídico público, ó, então nós vamos ter aqui, ó, regime jurídico público, tá? E regime jurídico de direito privado. Então, veja, ó, para ficar bem claro para você, O regime jurídico divide-se de duas formas, de duas partes. Regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado. Tudo bem? Beleza? Então, os primeiros conceitos aqui a respeito do regime jurídico administrativo. Ok? Dando continuidade, vamos lá, vamos visualizar mais informações a respeito disso. Então, veja, para a gente ter uma boa noção a respeito do tema, é preciso que tenhamos aí, você consiga entender a diferença, entre direito privado e direito público. Porque eu acabei de falar que nós temos uma divisão entre o regime jurídico de direito privado e o regime jurídico de direito público, ok? O regime jurídico de direito privado, como eu coloquei aqui, são relações jurídicas firmadas entre particulares. Ok? Ó, entre particulares. Mas vale salientar para você que nós podemos aí, no caso, entender o seguinte, que são pessoas, pessoal? Pessoas que não estão dentro da administração pública. Beleza? Ó, não estão dentro da administração pública. Por quê? Porque a partir do momento que estão dentro da administração pública, aí nós passamos a ter o direito público,
certo? Então, no caso aqui, nós podemos observar e entender o seguinte, é quando há um contrato, exemplo, né? Você adquiriu o nosso curso preparatório, então há um acordo, há um contrato entre nós. Nem eu, Cristiano, vencendo concursos, e nem você está dentro da administração pública, faz parte da administração pública, ok? Nós podemos pensar, por exemplo, aqui também num contrato de locação. Você vai ter aí o locatário, o locador, certo? Então, são pessoas que não estão dentro da administração pública, certo? E aí é interessante a gente observar que no direito privado, no regime jurídico de direito privado, a relação que existe aqui é uma relação de igualdade, certo? Porque o contrato que será firmado entre as partes é um contrato de igualdade, é um contrato aí de horizontalidade. Ou seja, estão dentro do mesmo patamar. Mesmo que, em alguns momentos, uma das partes pode ter um contrato que nós chamamos, por exemplo, de contrato de adesão, certo? Por exemplo, é um contrato de adesão, as cláusulas já estão lá dispostas e você entende que aquilo vale a pena para você, aquele negócio, né? Por exemplo, uma locação, uma compra de um produto, e aceita lá os termos. Mesmo assim, há uma relação de igualdade, de horizontalidade, ok? Já o direito público, ele tem a sua diferença justamente por quê? Porque, nesse caso do direito público, haverá uma supremacia da administração pública, certo? Ó, supremacia. Haverá, no caso, uma supremacia e também restrições, certo? O que são essas restrições, né? Limitações que, obviamente, ocorrerão por conta da administração pública. Isso significa dizer que a administração pública ela não pode ultrapassar certos limites. Ela não pode, por exemplo, ferir o seu direito, ferir direitos individuais. Tudo bem? E, de qualquer maneira, a administração pública, ela tem condições de impor obrigações, tá? Ó, ela tem condições de impor obrigações a terceiros, certo? A terceiros. E aí, uma coisa interessante para a gente observar a diferença é o seguinte, é que na administração pública, a relação aqui, ela vai ser uma relação vertical. Então, há verticalidade, certo? Verticalidade justamente por quê? Porque a administração pública ela pode impor obrigações. A administração pública ela tem o poder coercitivo numa relação, ok? Por exemplo, a gente pode pensar no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Quando a administração pública ela utiliza ali o seu poder coercitivo, certo? No caso da desapropriação, imagina que sempre a gente tem que levar em consideração o interesse público, certo? Agora, no caso de restrições, a administração pública ela não pode contratar pessoas sem concurso público, pelo menos na via de regra. Então, uma contratação de pessoal entra aqui no que a gente entende de restrições, de limitações. A administração pública precisa de produtos, serviços, obras, vai precisar do quê? Vai precisar de licitação. Então, isso entra dentro da parte aqui de restrições, de limitações da administração pública. Diferentemente da iniciativa privada, que tem condições, por exemplo, de fazer negócios, sem precisar, evidentemente, de uma licitação, certo? E nem precisa abrir concurso público para contratar pessoas. Tem lá a sua liberdade, podemos dizer assim. Já a administração pública, nesse caso, não, ok? Bom, o Estado, ele pode, inclusive, até alterar contratos, né? Por quê?
percebendo a necessidade de fazer essa alteração no sentido de obter o interesse público sobre o privado, ok? Acredito eu que você conseguiu aí compreender a diferença entre direito privado e direito público que nós temos dentro do regime jurídico. Bom, continuando, o regime jurídico administrativo, ele faz o que, bem da verdade, pessoal? O regime jurídico administrativo, ele dá identidade ao direito administrativo, certo? Ou seja, o regime jurídico administrativo, ele passa a ser a identidade da administração pública, do direito administrativo. Por quê? Porque nós passamos a ter leis que normativam o Estado. Essas leis que normatizam o Estado, pessoal, podem ser legislações, sejam elas federais, né? Claro, estaduais ou municipais. Tudo bem? Então, nós vamos ter leis que vão normatizar o Estado. Temos a própria Constituição Federal, no caso, ou seja, conjunto de prerrogativas. O regime jurídico é isso, ó, conjunto de prerrogativas e restrições. As prerrogativas é justamente aquilo que a administração pode fazer. E as restrições, as limitações, como eu falei para você. Exemplo aí, contratos, né? Contratar pessoas, contratar serviços, ok? E o regime jurídico administrativo, ele é formado por dois princípios. Quais são esses princípios? Nós temos aqui, ó, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público, certo? Então, ele é formado por esses dois princípios. Mas vale lembrar aqui para você, que pode ser tema até da sua prova, né? Que o princípio da indisponibilidade aqui do interesse público, para alguns, é até entendido como o princípio aqui da legalidade, certo? Portanto, se cair assim na sua prova, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e princípio da legalidade, tudo bem, sem problemas, ok? Vamos lá, dando continuidade, nós podemos aqui compreender um pouco mais a respeito do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E quando nos atentamos a respeito desse princípio, entendemos o seguinte, que a administração pública, ela tem o quê? Certos poderes. Poderes esses que podemos entender como poderes especiais do Estado. Agora, claro, né, você precisa de exemplos para entender melhor a respeito desse assunto. Como, por exemplo, quando a administração pública tem o poder de emitir ordens. Certo? É um poder especial, é uma capacidade especial do Estado. A administração pública tem poder de impor sanções. Ok? Sanções, como a gente pode entender como penalidades, multas. Ok? Então, existem algumas capacidades especiais da parte da administração pública. Esses poderes, essas capacidades especiais, normalmente podem ser chamados aí de poder de império. Ok? Poder de império. Por exemplo, ninguém pode entrar na sua casa sem a sua permissão, correto? Agora, no caso da administração pública, a administração pública tem esse poder. Ela pode entrar na sua casa sem a sua permissão, desde, claro, que tenha todo um regramento para isso, evidentemente. Tá certo? Por exemplo, você pode estar numa estrada, numa rodovia e ser parado ali pela polícia rodoviária. Ela pode solicitar ali os seus documentos, ela pode averiguar ali o veículo, tudo bem? Ou seja, é um poder, uma capacidade especial do Estado, tudo bem? Beleza? Outra coisa que a gente pode observar a respeito da supremacia do interesse público sobre o privado é que, em alguns momentos, há e existem conflitos de interesse. Certo? Conflitos de interesse entre o coletivo e o privado.
E nesse caso, quando há conflitos de interesse entre o individual e o coletivo, sempre prevalecerá, prevalece, no caso, o coletivo, a coletividade. Certo? Beleza? Então é bem interessante isso. A coletividade ela está sempre acima do particular. Um exemplo aqui interessante para você observar aqui comigo, tá? Exemplo, você tem o direito de dirigir carro? Tem. Você pode dirigir um carro. Só que para dirigir um carro, você vai precisar do quê? Você vai precisar de carteira de motorista, você vai precisar de CNH. Se você não tiver CNH, você pode sair por aí dirigindo o carro, mesmo que você saiba dirigir? Não, você não pode. Por quê? Porque, na verdade, há uma coletividade maior aí, né? Ou seja, você tem até esse direito, mas para isso você tem que estar dentro de regras estabelecidas pela administração pública, ok? Você, por exemplo, pode comprar um lote, um imóvel, né? Um terreno e construir uma casa, mas para você construir essa casa, você precisa estar dentro de certas regras, observar certas regras, que quem estabelece essas regras justamente quem é? É o Estado, dentro dessa capacidade especial que o Estado passa a ter. Tudo bem? Beleza? Então, é bem interessante nós observarmos a respeito dessas informações relacionadas à administração pública. Bom, outra coisa que eu quero aproveitar aqui, passar para você a respeito desse tema, antes de dar continuidade no outro princípio, deixa eu abrir aqui uma tela em branco para você visualizar aqui comigo. Olha só. Tudo isso que eu comentei para você está ligado justamente, né, ao interesse público. Certo? Está ligado ao interesse público. E esse interesse público, pessoal, da supremacia, ele pode, na verdade, ter duas dimensões aí. O interesse público primário e o interesse público secundário. Ok? Beleza? O que acontece? Qual a diferença aqui que a gente pode observar? E já foi até tema de prova essa informação. Ok? É que o interesse público primário, ele tem a ver com a coletividade. É quando a administração pública se utiliza do princípio da supremacia do interesse público para a coletividade, o que seja melhor para todos, né? Que é o caso, por exemplo, imagina que uma determinada localidade, a administração pública entenda que aquela localidade é o melhor lugar para passar uma estrada, porque já foi feito um estudo ali, por exemplo. Aí a administração pública, tá vendo aqui a estradinha que estou fazendo? Aí a administração pública, ao perceber isso aqui, ela faz o quê? Ela vai lá e compra esses imóveis num processo aqui de desapropriação. Desapropriação aqui desses imóveis, tá? Mas a administração pública, claro que o indivíduo aqui, o particular, que tem um imóvel, talvez ele não queira vender, mas ele vai ter que vender de qualquer forma por conta desse processo de desapropriação. Por quê? Porque essa estrada aqui, ela é para o bem coletivo, conforme eu falei para você. Tudo bem? Beleza? Então, seria o que? O interesse público primário, a bem da coletividade. Só que nós podemos ter aqui também o conceito de interesse público secundário. Quando o interesse, aqui no caso, quando o interesse, ele passa a ser, na verdade, do próprio Estado. Você vai anotando essas informações aí também, tá? Do próprio Estado. Por exemplo, quando um governante, ele deseja, claro, terminar uma obra que seja vantagem para o Estado. Cuidado, né? Não vantagem necessariamente para ele, né? Mas vantagem para o Estado, no caso. Entendeu? Então, aí é um interesse público secundário. Beleza? De uma certa maneira, né? Acaba sendo vantajoso para aquele governante também. Evidentemente. Tá certo? Então, fique esperto com essa informação. Bom, vamos lá continuar. Precisamos também tratar aqui de um outro princípio, chamado o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? A indisponibilidade do interesse público vai fazer com que a administração pública tenha certas limitações e restrições especiais. Tudo bem?
Bom, porque, na verdade, a administração pública ela vai ter certas limitações e restrições especiais, porque tem que ser respeitado, aqui no caso, os direitos individuais. Tá? Os direitos individuais eles precisam ser respeitados. O Estado ele deve proteger, no caso, a coletividade, mas os direitos individuais precisam também ser respeitados. E aí entra a parte da limitação da administração pública. Vale até fazer um pequeno histórico aqui para você. Por que esse princípio é importante, pessoal? Porque aqui a gente pode pensar lá naquela ideia do poder do império que eu comentei para você. Só que é o seguinte, antigamente a administração pública ela fazia o que bem entendia, né? Vamos pensar dessa forma e que realmente acontecia. A administração pública ela não respeitava os direitos individuais e passava por cima. Ou seja, aquilo que era seu deixava de ser seu por quê? Porque o imperador, o rei, o monarca, seja quem for, tomava conta. Certo? Ou seja, não existia a diferença da coisa pública para a coisa privada. O que nós chamamos, na verdade, até vou colocar aqui para você, ó, de administração pública patrimonialista. Patrimonialista. Certo? Ou seja, quando a administração pública, a bem da verdade, ela fazia algo que ela só era vantajoso para ela, a administração pública. De novo, vou colocar aqui para você guardar essa informação, tá? A ausência da diferença, tá? Entre a coisa pública e a coisa privada. Tudo bem? O soberano, ele fazia exatamente tudo o que ele queria, certo? Ele passava por cima dos direitos individuais nesse caso, tudo bem? Aquilo que era da pessoa passava a ser da administração pública sem nenhuma contrapartida, ok? Beleza? Simplesmente tomava do indivíduo. Então, logo, o princípio da indisponibilidade do interesse público é porque justamente a administração pública tem certas limitações, certas restrições que precisam ser levadas em consideração, ok? Bom, pessoal, temos aqui um conceito, inclusive um pouco mais amplo, a respeito do regime jurídico, que é chamado de regime jurídico da administração. Então, toma cuidado, tá? Porque existe o termo, né? Regime jurídico administrativo e existe o termo regime jurídico da administração. Esse conceito de regime jurídico da administração, ele é um conceito mais amplo. E por que ele é mais amplo? Acompanha aí comigo. Porque, na verdade, ele envolve todo o tipo, tá, de regime jurídico. Ok? E quando eu falo que ele envolve todo tipo de regime jurídico, tudo que consegue ser aplicável, né? Aplicável à administração. Tá certo? Isso significa dizer que nós temos aqui uma simultaneidade ó, do regime jurídico público e regime jurídico privado. Porque é interessante, porque a administração pública, ela também, em alguns momentos, ela se utiliza do regime jurídico público. Em que momentos? Por exemplo, a administração pública, ela precisa comprar alguma coisa, então ela vai comprar de acordo com as normas comerciais, por exemplo. Então ela está se utilizando do quê? Do regime jurídico do direito público, de acordo com as regras comerciais que são válidas para os não da administração pública. Então, de uma certa maneira, a administração pública também se utiliza do regime jurídico de direito público. E quando nós temos esse conceito, passamos a ter o regime jurídico da administração, quando envolve todo o regime jurídico. Ok? Beleza? Então, interessante observarmos essas informações, ok? Dando continuidade,
nós temos certas normas. E aí é interessante porque as normas, elas estão dentro aí de ideias de regras, de princípios. Porém, existe uma diferença entre regras e princípios, que eu quero que você visualize aqui comigo. Olha só, regras. O que são regras, pessoal? Regras são determinações. Então, regras são determinações ou comandos legais, tá? São determinações ou comandos legais. Por exemplo, quando a administração pública, né, ela cria aí uma ideia de proibição, né? Ó, é proibido tal coisa. Então, ela está criando o quê? Uma regra, certo? As regras, elas são objetivas. Ou pelo menos, né, via de regra, são objetivas, ok? Por quê? Porque está lá exposto, explícito, está escrito, ok? Ó, um comando legal, uma determinação, não faz aquilo ou faça aquilo, certo? Quando você tem ali um dever, quando você tem uma proibição, eu coloquei aqui proibição, mas também vamos pensar no dever, né? Então, nós passamos a ter o quê? Regras, ok? E os princípios? Os princípios, eles são mais, na verdade, subjetivos, ok? Os princípios são comandos também, só que são comandos gerais, diferentemente das regras, que são comandos legais, ok? Por quê? Porque há, muitas vezes, toda uma ponderação dentro da ideia dos princípios. E os princípios, eles vão ajudar a interpretar, tudo bem, as normas jurídicas. As normas jurídicas, elas são interpretadas muitas vezes por conta dos princípios existentes. Tudo bem? Beleza? E aí, nesse caso, pessoal, nós vamos ter princípios que são expressos, tudo bem? Ó, temos princípios que são expressos e princípios que são implícitos. Certo? Beleza? Princípios expressos e princípios implícitos. Mas antes de eu dar continuidade, quero que visualizar se você realmente entendeu o que eu acabei de passar para você de informação. Então, nós temos dentro do regime jurídico da administração a ideia de normas, e as normas aí nós temos as regras e os princípios. Diferenças entre regras e princípios. Regras são comandos legais, são determinações que estão lá escritos como uma proibição, um dever, e princípios são mais subjetivos. Por quê? Porque eles vão contribuir para interpretar normas jurídicas. Dentro dos princípios, nós temos os expressos e temos os implícitos. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade para que possamos entender a diferença entre princípios expressos e princípios implícitos. Acompanha aí comigo. Olha só, galera. Os princípios... Deixa eu só trocar aqui de caneta, fica melhor. Os princípios expressos. Ó, princípios expressos ocorrem quando a própria Constituição Federal ou leis explicitam aquele princípio. Tudo bem? Exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, ele, lá no seu caput, ele vai informar quais são os princípios da administração pública. Que nós temos lá o LIMP, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ou seja, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que posteriormente nós vamos estudar esses princípios de uma maneira mais detalhada, eles são princípios expressos. Por quê? Porque eles constam lá na Constituição Federal e a própria Constituição Federal vai falar que são princípios, ok? Ou leis, como por exemplo a Lei 8.666/93, que é a lei de licitação, né? Que vai falar também a respeito lá dos princípios, de maneira bastante expressa. Então não tem muito o que fazer, né? Ou seja, é simples, se você for observar aqui comigo. Em princípio expresso, está explícito, está escrito lá, beleza? Seja na Constituição Federal, seja numa lei, seja numa legislação. Aqui eu citei como exemplo a Lei 8.666/93, ok? E temos os chamados princípios implícitos.
Os princípios implícitos, normalmente eles decorrem, vou colocar aqui, os princípios decorrem de outros princípios. Exemplo, o princípio da impessoalidade, que consta lá na Constituição Federal, no artigo 37, esse princípio ele tem várias derivações. E aí, as suas derivações, nós passamos a ter o quê? Princípios implícitos, certo? Beleza? Como, por exemplo, princípio da finalidade, isonomia, igualdade, ok? Os princípios implícitos, eles também decorrem de norma constitucional, ou seja, dentro da própria Constituição, nós vamos encontrar princípios implícitos. Eles decorrem também de ordenamento jurídico, certo? Nós vamos encontrar, por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse. São, na verdade, princípios implícitos que decorrem do próprio ordenamento jurídico. É interessante, né? O que eu acabei de comentar para você, quero que você entenda dessa forma, que existem princípios que nem estão, assim, necessariamente na Constituição Federal ou numa lei. É no ordenamento jurídico como um todo, certo? Para que possamos entender e interpretar justamente as regras, ok? Os princípios implícitos, eles podem também decorrer, pessoal, de jurisprudência. Olha só, muitos princípios, na verdade, decorrem de jurisprudência, de entendimento, certo? Então, são chamados princípios implícitos. É claro e evidentemente que no decorrer de nossas aulas, você verá aqui mais detalhadamente os princípios expressos e os princípios implícitos, ok? Dando continuidade, galera, está na hora de nós resolvermos questões para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova. Então, tenho essa primeira questãozinha aí, dá uma analisada comigo, tá? Você vai fazer sempre assim, tá bom? Você vai pausar o vídeo, tentar resolver a questão e depois escutar meu comentário, ok? Então, visualiza essa questão comigo, A questão diz assim: os princípios que balizam a atuação da administração pública, aí você tem, alternativa A, decorrem do regime publicístico e não estão explícitos em normas específicas, salvo a moralidade que possui assento constitucional. Alternativa B, estão todos subordinados ao princípio da legalidade, erigido pela Constituição Federal como cláusula pétrea. Alternativa C, estão, em sua maioria, explícitos na Constituição Federal e comportam harmonização e ponderação sem prevalência a priorística de um sobre o outro. Alternativa D, comportam gradação para fins de aplicação em situações concretas, sendo os da moralidade e eficiência considerados prevalentes. Alternativa E, dependem para sua aplicação de positivação em legislações específicas, em decorrência justamente da legalidade, considerado um princípio implícito decorrente do regime democrático. Qual o gabarito da questão? Bom, espero que você tenha marcado aí a alternativa C. Uma questão bem complicadinha, mas interessante para a gente trabalhar. Bom, a alternativa A fala, decorrem do regime publicístico, né, de publicidade, e não estão explícitos. Errado, né? Isso aqui já dá para você matar a charada que está errado, porque nós verificamos que os princípios podem sim ser o quê? Explícitos, expressos, ok? Então já visualizamos que a alternativa A está errada. Alternativa B, estão todos subordinados ao princípio da legalidade? Não, todos. Como assim todos? Na verdade, eles têm, não necessariamente vão ter prevalência sobre o outro. Então, é errada essa informação. Alternativa D, comportam gradação para fins de aplicação em situações concretas, sendo os da moralidade e eficiência considerados prevalentes, ou seja, eles estão acima dos demais. É errado essa informação, tá? Porque vai depender da situação, do que ocorre, para se verificar qual o princípio que melhor está ali adequado àquela situação, ok? E a alternativa E, dependem para sua aplicação de positivação de legislações específicas, em decorrência justamente da legalidade,
considerado um princípio implícito. Aqui está falando que o princípio da legalidade é um princípio implícito. Errado. O princípio da legalidade é um princípio explícito, expresso, que consta no artigo 37. Outra coisa, não depende de estar lá em legislação específica, tudo bem? Se tiver na norma constitucional, na Constituição Federal, já está valendo. E a alternativa C, estão em sua maioria explícitos na Constituição Federal? Sim, nós temos lá os princípios do artigo 37, por isso que ele comenta sobre isso. E esses princípios balizam a atuação da administração pública e comportam harmonização e ponderação, ou seja, eles precisam estar, né, de maneira equilibrada, harmonizada, ponderada, sem prevalência a priorística de um sobre o outro. Exatamente, certo? Bem interessante a alternativa C. Preferiria se na alternativa C estivesse falando princípios explícitos e implícitos. Talvez seria interessante. Mas aqui ele colocou, né, em sua maioria. É claro, evidentemente, que nós temos muitos princípios implícitos, ok? É a alternativa mais correta, mas ela cabe uma certa dúvida aí por conta dessa coisa de colocar em sua maioria. Depende de que a gente pode pensar em quantidade. Em quantidade pode ser que de repente a gente pense nos princípios implícitos como maioria, tá? Então tem que ser trabalhado. Agora, uma coisa é certa, né? Na Constituição Federal, muito provavelmente é o lugar que nós vamos encontrar mais princípios explícitos. Aqui a banca examinadora foi a banca FCC que trabalhou essa questão, tá certo? Dando continuidade, pessoal, vamos resolver mais uma questão. Essa questão é de 2019, da banca VUNESP, tá? A questão diz assim: a Câmara de um município do interior de São Paulo aprova, em 31 de dezembro de 2017, lei destinando verbas públicas para o custeio de evento cultural de caráter privado, realizado anualmente por empresa da família de um grande produtor rural que já foi prefeito do município. Eita, peraí, deixa eu grifar isso aqui para você, chamar a sua atenção, tá? Que eles vão assim, realizado anualmente por empresa da família de um grande produtor rural que já foi prefeito do município. Essa lei mostra ser incompatível com o interesse público, verdade, né? E com o princípio é incompatível com o interesse público. Por quê? Porque ele está destinando verbas públicas a realizar um evento cultural de caráter privado. Tá vendo aqui? Beleza. Aí vamos lá. Da eficiência, alternativa B, motivação, segurança jurídica, impessoalidade ou publicidade? O gabarito da nossa questão, pessoal, é a alternativa D, impessoalidade. Por quê? Ah, professor, a gente não trabalhou isso ainda, mas dá para já tirar ter alguns conceitos referentes a isso, tá? A impessoalidade, ela vai tratar do quê? Que a administração pública, as regras, são válidas para todos. A administração pública, ela é impessoal. E na administração pública não se pode ter autopromoção. Alguém se autopromover, alguém ter vantagem nos demais. Então, no caso aqui, você vê que o evento é de caráter privado. Se o evento é de caráter privado, ele está ferindo, além do interesse público, ele está ferindo a impessoalidade. Tá bom? A impessoalidade, a administração pública, ela é impessoal. Então, ela vai fazer alguma coisa, para todos. Ok? Continuando. Vamos lá, temos mais uma questão aqui para resolver, uma questão também de 2019, da banca VUNESP, que diz assim: o interesse público pode ser classificado em primário e secundário. Olha só que legal, nós verificamos isso na nossa aula, tá? Sendo correto afirmar que, alternativa A, o interesse público secundário pode ser compreendido como interesse da coletividade. Alternativa B, quando a administração invocar o interesse público primário, este tem que ter como finalidade atingir o interesse público secundário, ou seja, aquele sempre deve ser instrumental para atingir este. Alternativa C. O interesse público primário decorre do fato de que o Estado também é uma pessoa jurídica que pode ter interesses próprios e particulares. Alternativa D. O interesse público primário tem cunho patrimonial. E alternativa E. O interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública, pois este alcança
o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular. Pessoal, o gabarito da nossa questão é alternativa E. Maravilha, né? Alternativa E é o nosso gabarito. Vamos ver porque as demais estão erradas, né? Alternativa A diz: o interesse público secundário pode ser compreendido como interesse da coletividade? Não. O secundário é o interesse do próprio Estado. Interesse da coletividade é interesse público primário, ok? Alternativa B. Quando a administração invocar o interesse público primário, este tem que ter como finalidade atingir o interesse público secundário. Não necessariamente. O interesse público tem que atingir a coletividade. Alternativa C. O interesse público primário decorre do fato de que o Estado também é uma pessoa jurídica que pode ter interesses próprios particulares. Não tem nada. Aqui seria, na verdade, interesse público secundário. A banca examinadora trocou aqui, né? Alternativa D. O interesse público primário tem cunho patrimonial? Não. E aí ficamos com a alternativa E. O interesse público primário é o verdadeiro interesse, porque vale lembrar, né? Por isso é chamado de primário, não à toa, pois este alcança o interesse da coletividade. Maravilha. E possui supremacia sobre o particular. Então, princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Ok? Coletividade. Próxima questão, questão número 4. O princípio da supremacia do interesse público. Alternativa A. Informa toda a atuação da administração pública e se sobrepõe a todos os demais princípios e a todo e qualquer interesse individual. Alternativa B. Está presente na elaboração da lei e no exercício da função administrativa. Esta que sempre deve visar ao interesse público. Alternativa C. Informa toda a atuação da administração pública, recomendando ainda que, excepcionalmente, o descumprimento de norma legal, desde que se comprove que o interesse público restará melhor atendido. Alternativa D. Traduz-se no poder da administração pública de se sobrepor discricionariamente sobre os interesses individuais, dispensando a adoção de formalidades legalmente previstas. E alternativa E. Está presente na atuação da administração pública e se consubstancia na presunção de veracidade dos atos praticados pelo poder público. Gente, o gabarito da nossa questão é a alternativa B, tá? Está presente na elaboração da lei e no exercício da função administrativa, esta que sempre deve visar ao interesse público. Essa é a ideia justamente do princípio da supremacia do interesse público, ok? Visar ao interesse público, sempre, ok? A alternativa C diz: informa toda a atuação da administração pública? Claro que não. Vai informar toda a atuação? Não tem como, certo? Traduz no poder da administração pública de se sobrepor discricionariamente sobre os interesses individuais? Não seria sobrepor discricionariamente. Se a gente pensar visa o interesse público, então é algo mais vinculado. Mas o erro maior aqui é falar o seguinte, tá? Até vou grifar. Dispensa a adoção de formalidades legalmente previstas? É errado. Está presente na atuação da administração pública e se consubstancia na presunção da veracidade dos atos praticados pelo poder público? Presunção da veracidade não tem nada a ver. Então, ficamos aí com a alternativa B nessa questão, ok? Bom, galera, assim eu finalizo essa aula. Espero ter ajudado, contribuído mais uma vez. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Valeu, grande abraço! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando o FEMIG Auxiliar Administrativo. E se você assistiu até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado. Eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens do curso. Olha só, gente, vamos lá, para você entender melhor como que o curso online funciona. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato. Isso significa dizer que vai receber aí no seu e-mail os dados de acesso, já vai começar a navegar na plataforma com a gente, tá bom?
Você terá também acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido aí durante um ano. Você terá também no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E material em PDF das aulas. E aí o que acontece, né? O material em PDF das aulas ajuda a complementar os seus estudos. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, tá certo? E ainda por cima, vai receber esses dois excelentes bônus. Primeiro, o caderno de questões. São questões gabaritadas, aliás, milhares de questões gabaritadas para você treinar, separadas por matéria. Então, conforme você vai estudando, vai resolvendo as questões, e isso com certeza absoluta vai te preparar melhor. E você vai ter direito também à redação corrigida. Serão 2 redações corrigidas. Então veja, além das aulas na plataforma sobre redação, nós temos uma professora aqui especialista, que é a professora Simone Cerullo, que ela vai corrigir para você 2 redações. Ela vai encaminhar o título, você vai fazer a sua redação, vai encaminhá-la para ela, ela vai visualizar, conferir, corrigir e te responder. Não é maravilhoso isso? Você não encontra isso em lugar nenhum, só aqui no Vencendo Concursos. Então, quer ser aprovado? Adquira o nosso curso online preparatório. E ainda por cima, gente, estamos fazendo uma promoção super especial de lançamento. Olha só, de R$ 397 por apenas R$ 197 ou 12 vezes R$ 19,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 19,65, hein? Me diz. Hoje em dia não compra nenhum lanche. Então, se você economizar um pouco por mês, você paga o seu curso online preparatório completo e muda de vida. Tá certo? Show de bola? Ó, para você adquirir, faz o seguinte. Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, ou na barra de comentários. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá amarelo no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Se tiver alguma dúvida, é só chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ou lá na página do curso tem um chat online. É só você mandar sua dúvida por lá também, que um dos nossos consultores vai te atender e pronto. Tenho certeza que com tudo isso você vai se tornar membro aqui, assinante do Vencendo Concursos e vai iniciar os seus estudos com a gente, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Já clica aí no link, já faz a sua matrícula, inicie seus estudos. Valeu e até mais!